seu calcanhar. Esmagada será. Aleluia. Ana, paz do Senhor. Fala, paz do Senhor. Sim. Monique, a paz. Maria. Lucas, Carlos, a paz do Senhor. Ivanildes, a paz. Ele chegou, sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Ele chegou, sem espada, sem escudo, seu calcanhar, oferido, profecia se cumpriu, e a semente que no dia tanto viu, esmagada será. Aleluia, Deus. Liz, Larissa, a paz. Neto, a paz do Senhor. Marcos, Nilson, a paz. Da serpente esmagará. Dácio, a paz do Senhor. Rita, a paz do Senhor. José, a paz. Oh. Paulo, a paz. Paz do Senhor, Dácio. Silvia, a paz. Sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Severina, a paz. Esmagada será. Ele chegou, se cavalaria. É o que valeria. Socorro, a paz. Maria das Graças, a paz do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Paulo, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Rose, a paz do Senhor. Os irmãos estão entrando ainda. Renato, a paz. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Nina, a paz do Senhor. Serpente cruel fez o homem cair. Emerson, a paz.
Marilda, paz do Senhor. Cris, a paz. Mas o mal ficou de pé. Nina, vou colocar seu nome no meu caderninho de oração, tá bom? Amém? Ele chegou sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Amém. Amém, Nina. Esmagada será. Lucas, a paz. Raquel, a paz do Senhor. Johnny, a paz. Kívia, a paz do Senhor. Esmagará. Aleluia, Deus. Aleluias. O Salvador. Alessandra, a paz. Família Raiz, a paz do Senhor. Ele chegou sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Aleluia, Deus. Seu calcanhar. Valdomiro, a paz. Esmagada será. Aleluia. Débora, família Raiz, eu que agradeço. Satanás. Manu, a paz do Senhor. Aleluia. Boa noite a todos os irmãos. Estou essa noite para trazer uma rica palavra a todos. Espero que todos estejam na paz do Senhor. Amém? Vou falar um pouquinho de Salmo 115, que fala: não a nós, Senhor, não a vós, mas ao teu nome há toda a glória, por amor à tua misericórdia. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus. Aleluia. Tudo faz como lhe agrada. Prata, ouro são os ídolos deles. Obra das mãos do homem. Tem boca e não fala. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem.
Tem nariz e não cheira. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Aleluia. Tem os irmãos entrando ainda. Gisele. Gislene. Linete, a paz do Senhor. E essa palavra, Márcia, a paz, Elaine, a paz do Senhor. Essa palavra aqui é um Deus único. Tem muitas pessoas que procuram Deus em outras coisas, em imagens, faz petições para outras coisas. E aqui a palavra mesmo diz que tudo que é criado pela mão do homem, ela não tem esse poder de nos abençoar. Que nem falou, tem olhos, mas não nos vê. Tem ouvido, mas não nos escuta. Então a palavra do Senhor essa noite diz para você, independente do que você, qual é a sua religião, creia somente em Deus, que Ele sim o fará. Tem pessoas que acabam fazendo promessas, acaba entrando em segmentos de outras religiões que adoram outros deuses. E aqui a palavra do Senhor diz verdadeiramente que não existe alguém que possa te abençoar além de Deus. E uma prova real de tudo isso que eu estou falando essa noite para os irmãos é o que a gente tem hoje. Que nem todo mundo tem esse privilégio. Um pouco mais cedo que eu estava estudando essa palavra, eu estava conversando com meu esposo, né? E aí a gente estava conversando sobre a Bíblia e a gente estava falando sobre uma palavra que ele tinha tirado na Bíblia, que ele estudou e ele não teve a oportunidade ainda de compartilhar isso com os irmãos. E aí ele estava falando do amor que foi, né? Que ele se apaixonou pelaquela palavra, né? E aí ele me fez uma pergunta. Cíntia, se você encontrasse, né, Daniel, né, naquela época, né, o que você perguntaria para ele, né? E aí eu fiquei pensando. Aí eu falei assim, eu perguntaria para ele como seria ter conhecido, né, as obras do Senhor, como que foi grandioso, né, conhecer o Senhor assim de pertinho, assim, né, porque Deus ele mostrava ali nitidamente, né, as coisas assim, né, para os discípulos dele. E eu acho que eu perguntaria isso, como que foi, né, você conhecer assim nitidamente o Senhor. E aí ele pegou e falou para mim, Cíntia, sabe o que ele perguntaria para você? Como é sentir Deus? E aí naquela conversa eu comecei a chorar e às vezes é assim, porque às vezes a gente tem tudo. A gente tem o que é mais precioso, que é o Espírito Santo, que é o sentir Deus. Eles acreditavam em algo que eles não viam, mas eles acreditavam que estava ali. Eles acreditavam em algo que eles não podiam tocar, mas eles sentiam, eles viam a obra do Senhor na vida deles. Deus falava com eles. E hoje nós sentimos a presença do Espírito Santo. Como é grandioso, como é majestoso sentir a presença do Espírito Santo. Quem foi batizado pelo Espírito Santo sabe o que eu estou dizendo. Quem já sentiu essa presença não tem o que dizer. Tem pessoas que choram, tem pessoas que pulam de alegria, tem pessoas que
começam a falar em línguas. Então, assim, tem pessoas que tremem o corpo inteiro. E quem sabe o que é a presença do Espírito Santo, o que sabe o que é o tocar do Senhor, é uma coisa que a gente nunca quer ficar longe. A gente nunca quer ficar longe do Senhor. Quando a gente sente a primeira vez, a gente quer ser abraçado pelo Senhor. A gente não quer sair nunca mais da presença do Senhor. E aí eu me emocionei conversando com ele, porque às vezes a gente sente. Boca Biju, a paz do Senhor. Não, desculpa, é Boca de Botija. A paz. Eu peço até desculpa para os irmãos, que às vezes os irmãos mandam mensagem para mim. É muito corrido, eu não consigo ler todas. Lima, a paz do Senhor. E muitas das vezes a gente tá escrito Lima, mas no final tá escrito Rosana. Rosana, eu vou orar por você, tá bom? Paulo, a paz. E às vezes assim, eu fico falando com vocês e eu acabo não conseguindo ler as mensagens, mas depois eu passo e dou uma olhada, e sempre quando alguém me pede oração, eu sempre anoto no meu caderninho e eu sempre estou orando por todos vocês, tá bom? Então, assim, a gente tem o que é mais precioso, que é sentir a presença do Espírito Santo. A gente tem o que é mais glorificante. Antigamente, para uma pessoa falar com Deus, para sentir a presença, assim, para ter uma resposta de Deus, tinha que chegar em uma pessoa, um escolhido do Senhor. E hoje a gente não precisa disso. Hoje a gente tem um canal direto, que é o Espírito Santo. Hoje a gente, se você se ajoelhar aí onde você estiver, se você se agachar aí no seu quarto, no seu íntimo com o Senhor, Deus, ele vai falar maravilhosamente com você. Deus, ele vai te ouvir. E muitas das vezes a gente não dá valor nesses simples fatos que a gente pode se ligar ao Senhor. E melhor ainda, a gente não precisa ter aquela oração repetitiva. A gente não precisa ler um mantra. A gente só precisa se conectar ao coração de Deus. Dizer o que você está sentindo. E às vezes no momento da aflição, a gente promete várias coisas para Deus. Deus, eu vou mudar. Deus, eu vou fazer isso. Deus, eu vou fazer aquilo. E às vezes a gente esquece do que a gente promete para o Senhor. Então, assim, não prometa nada. Não prometa nada que você não consiga fazer. Não prometa nada que você vai falar, Senhor, hoje eu não vou conseguir, amanhã eu faço. Não prometa nada. O Senhor, ele só quer a sua presença. O Senhor, ele só quer simplesmente te ouvir. Entender qual que é ele já sabe a sua aflição, mas ele quer te ouvir. Ele quer ter intimidade com você. Se permita ter intimidade com o Senhor. Independente do que você está passando nesse momento. Independente da sua angústia do seu coração. Se permita. Porque Deus, o que você não precisa falar assim, ai, Cíntia, eu não sei orar. Eu não sei fazer aquelas orações maravilhosas que eu vejo vocês fazendo na igreja. Não, o Senhor não quer isso.
O Senhor, Ele não quer isso. Ele não quer aquela oração certinha, eu te peço, Senhor. Não. O Senhor quer ouvir você. Independente do jeito que você saiba falar, fale, dialogue. O Senhor está aí para te ouvir. Deus, Ele é tão misericordioso das nossas vidas que Ele, independente do que você esteja passando, do que você esteja vivendo, Ele não vai querer aquela oração perfeita. Ele só vai querer estar junto com você. Entender que você sabe que Ele é o único Deus, que Ele está presente na sua vida. Eu não sei se eu já contei para todos os irmãos que estão presentes essa noite, mas eu vim de uma religião e eu servi essa religião 20 anos. 20 anos. Anne, a paz do Senhor. Há muito tempo, eu fui budista. E a gente lia aquele mantra e orava numa folhinha e ficava orando a noite inteira e falando aquele mantra e falando e falando e falando. Só que hoje, o que Deus fez na minha vida, aleluia, o que Deus fez na minha vida, o que eu vivo hoje, Sebastião, a paz do Senhor, o que eu vivo hoje não é metade da paz espiritual, da alegria de estar na presença do Senhor, não é metade do que eu vivia lá atrás. Parecia que eu vivia numa escuridão, vivia triste. Tudo eu chorava. Hoje eu choro na presença do Senhor. Hoje eu choro de alegria de fazer as coisas de Deus. Hoje o meu choro é diferente. Hoje eu me emociono com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela me toca. E é diferente você viver assim. O que Deus fez na minha vida, na minha família, o que Deus transformou a minha família. Não tem palavras para agradecer o que Deus representa para mim. Sheila, paz. E naquela época eu vivia uma vida perdida, sem destino, sem saber o que fazer. Mas Deus, Ele foi me mostrando e me guiando aonde eu tinha que chegar, o que Ele queria de mim. E ainda eu tenho muito para crescer na presença do Senhor. Todos os dias eu cresço um pouquinho. Todos os dias eu aprendo um pouquinho. Todos os dias alguém me ensina alguma coisa. E todos os dias a palavra do Senhor, ela se renova. Todas as manhãs, quando você lê uma palavra, quando você acordar amanhã, você vai entender outra e você vai falar: Senhor, era isso que você queria me dizer. Todos os dias a palavra do Senhor se renova. Então, assim, eu não troco a presença do Senhor, sentir o que eu sinto, por nada nesse mundo. Esses dias eu estava até comentando com a minha pastora, né? Que existe algumas pessoas que foi se afastando da presença do Senhor. E aí eu falei para ela: olha, eu digo, eu posso estar passando o que for, mas da presença do Senhor eu não largo nunca. Aí ela, amém. Porque assim, o que eu vivi há 20 anos atrás, a escuridão que eu estava, e encontrar o Senhor hoje, ver a alegria dentro da minha casa, sentir a presença do Senhor aqui no meu lar, não tem coisa, não tem preço que pague isso. A paz que trouxe para dentro da minha casa, dentro do meu lar, é algo que eu não quero perder nunca. Nunca, nunca, nunca. Amém? Eu espero assim que os irmãos continuem assim na presença do Senhor, glorificando a Deus.
Eu vou orar por todos, pela Nina, pela Rosana, que pediu oração, amém? Os irmãos que queiram oração, escreve aí para mim também. E que vocês continuem firmes na presença do Senhor, independente do que vocês estejam passando essa noite. Porque às vezes a gente se deixa levar pela aflição, a gente se deixa levar, viu, uma paz, se deixa levar pelas circunstâncias da vida. A gente se entristece. Mas o que você tem, ninguém pode tomar. Célia, a paz do Senhor. O que você tem, ninguém pode tomar. O que você sente quando você está na presença do Senhor é só você e Deus. O que você sente é só você e Deus, aleluia. Isso ninguém pode tomar de você. É que nem os dons que Deus te deu. Paz e vida, a paz do Senhor. Fábio, a paz. Os dons que Deus te deu, não tem como ninguém tomar de você. Deus lhe deu. Então, as coisas do Senhor, ela é única e verdadeira. Mesmo que a gente não consiga ver Deus, o que a gente sente ao buscar é verdadeiro e a gente não tem como explicar. É só sentindo. E sentir isso é único e especial, é verdadeiro mesmo. Não tem o que pague, não tem preço que pague o que você sente quando você está na presença do Senhor. Henrique, a paz. Não tem o que pague isso. Isso é muito precioso o que você sente. E muitas das vezes a gente acaba se perdendo. A gente esquece que o que a gente tem mais de precioso está aí pertinho de você. É essa presença que te abraça. É esse arrepio no braço quando você escuta um louvor. Então não deixe de glorificar o Senhor. Não deixe de ficar perto de Deus. Independente da circunstância. E sabe que fala aqui, ó. Onde está o Deus dele? Me fez lembrar uma coisa. Essa frase que está aqui na Bíblia. Muitas das vezes, as pessoas, ela pergunta onde está o seu Deus. Henrique, vou orar por você, tá bom, meu irmão? E muitas das vezes, as pessoas, ela pergunta assim para você, aonde está o seu Deus? Quando você está na pior. Quando ela olha para a sua vida e não vê nada que agrade os olhos dela. A paz, Henrique. Que Deus te abençoe. E muitas das vezes, quando você está na pior, quando você está se achando assim que você não é, que você não vale mais nada, que o Senhor não está mais na sua vida, que você não sente mais a presença de Deus, aí vem aqueles amigos, né? E fala assim, cadê o seu Deus? Mas quando você está cheio da presença do Espírito Santo, quando você está ali glorificando e está sentindo as obras do Senhor, não tem uma pessoa, não existe essa pessoa que venha perguntar para você, cadê o seu Deus? Porque quando a gente está bem, o que mais a gente quer é isso, que alguém venha dizer, Valdeci, a paz, que venha te dizer que você, cadê o seu Deus? E ninguém pergunta quando a gente está bem. A pessoa só vem te confrontar. Só vem te perguntar isso quando você está afastado da presença do Senhor. Quando você está triste. Quando acontece algo e te entristece. Quando parece que a sua vida dá tudo errado. Sandrinha, a paz do Senhor. Aí, Lidiane, a paz.
Aí a pessoa chega para você e fala assim: cadê o seu Deus? Ele não ia fazer? Ele não te prometeu? E é nesse momento que a gente acaba se entristecendo, a gente fica triste, a gente acha que vai... Amém, Paulo. Paulo, a paz do Senhor. A gente fica triste, a gente acha que a gente não vai chegar em lugar nenhum, mas o Senhor está dizendo aqui: eu sou aquele que a gente não vê, ninguém vê Deus, mas a gente sente. A gente sente o Senhor. Então se permita sentir, independente do que você esteja passando, aleluia. Independente do seu sofrimento nessa noite, Fátima, paz do Senhor. Independente do seu sofrimento essa noite, se permita, hoje eu vou me permitir, vou chorar nos pés do Senhor, vou gritar, vou clamar ao Senhor. Eu cheguei em um dado momento na minha vida, que eu não falava mais, eu gritava, Senhor, me escuta, eu tô aqui, me ouve. Eu te peço, Senhor, não solta da minha mão, porque eu sou falha. Eu posso, no momento, deslizar da sua, mas segura a minha mão. E eu só pedia isso pro Senhor: segura a minha mão, Pai. Não me deixa, Pai. Não deixa eu sair da sua presença. Porque tem momentos da nossa vida que a gente se sente fraco, que vem os obstáculos, as circunstâncias da vida que quer nos derrubar, que quer nos entristecer. Mas o Senhor, Ele vem a todo momento provando a gente que Ele é Deus. Independente do que você esteja passando nesse momento, creia no Senhor. Eli, a paz do Senhor. Creia em Deus. Independente do que você esteja passando. Ana Lúcia, a paz do Senhor. Independente do que você esteja passando nesse momento, creia em Deus. Deus, Ele é maravilhoso, misericordioso. Ele está aqui para te auxiliar nas suas dúvidas, no seu sofrimento, na sua angústia. Se permita sentir. Se permita ser tocado pelo Senhor. A maior prova que Deus é Deus, que Ele está aqui, é a gente sentir a presença do Espírito Santo. Porque não tem explicação. Ana Lúcia, vou orar por você também. A paz, irmã. E muitas das vezes, às vezes a gente não deixa passar. Às vezes a gente deixa passar as coisas na vida. A gente não se apega a Deus. A gente vai glorificar alguém lá fora. A gente vai procurar Deus aonde não existe Deus. E Deus está dizendo nesse momento: só basta você ajoelhar e eu vou te ouvir. Só basta você clamar que eu estou te ouvindo. Só basta você ajoelhar no seu quarto. Não precisa falar uma palavra bonita. O Senhor não quer frases completas. O Senhor, Ele quer ouvir o que tem dentro de você. O que passa dentro do seu coração. Muitas das vezes a gente não se permite. A gente não se permite sentir a presença de Deus. Mas busque Deus, igual a Ana Lúcia está falando aqui, de todo o seu coração. Busque Deus verdadeiramente.
Busque Deus completamente, independente do que você esteja passando no momento, porque adversidades a gente vai ter sempre. Jedson, a paz do Senhor. E adversidade a gente vai ter sempre. O inimigo, ele quer nos parar, nos paralisar todo o tempo, a todo custo. E quanto mais a gente busca o Senhor, mais ele fala, não, eu vou ver alguma coisa para parar ela. Eu vou ver alguma coisa para parar ele. Vou pegar lá naquela ferida lá do passado. Ele não gostava disso? Vou mostrar para ele que isso é bom. Ele não gostava daquilo? Vou mostrar que aquilo ainda continua sendo bom. E aí o inimigo tira o seu foco, que é o Senhor. E te mostra o mundo colorido. Mas você já viveu lá fora. Você sabe como que o mundo lá fora, ele é enganoso. Cleide, a paz do Senhor. Muitas das vezes, a gente acha que o mundo lá fora, ele é colorido. Que o que tem lá fora é melhor do que a presença do Senhor. Mas não é dessa maneira. Elizabeth, a paz. Lucia, a paz do Senhor. E não é dessa maneira, porque a gente sabe. Quem viveu lá fora sabe. Cleide, boa noite, a paz do Senhor. A gente sabe que lá fora parece tudo maravilhoso. Tudo colorido. Mas sabe aquela briga do gato e o rato? Eu costumo dizer assim, que o gato, quando ele vai matar o rato, ele dá aquelas patadinhas, né? E deixa assim, o rato livre. E devagarinho ele vai dando as patadas. Até ele matar. Só com as patadas, o gato faz isso. E é a gente no mundo lá fora. O inimigo, ele deixa a gente solto. Achando que a gente pode fazer tudo. Achando que a gente pode fazer qualquer coisa. Cleide, pode mandar mensagem que eu te respondo, tá bom? E muitas das vezes, quando a gente vê aquela situação, que a gente começa a achar que a gente está solto, o inimigo vai lá e dá um tapa. O inimigo vai lá e dá outro tapa. Até a gente paralisar e não ter forças. Porque é muito o que acontece aí fora. É muita gente com depressão. É muita gente com crise de ansiedade. É muita gente triste, angustiado, não sabe o que fazer. Acorda e dorme pensando em conta. Cleide, vou colocar o seu nome na minha listinha, tá? De oração. E muitas das vezes a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo certo. Que independente do que tá acontecendo nesse momento, a gente acha que tá tudo bem. Que é uma fase que vai passar, mas não. O que Satanás ele quer é te paralisar. Que muito que acontece hoje. A maioria das pessoas que tem depressão, se ela não tiver um auxílio, uma ajuda, alguém para ajudar, para estar ali, né, pegando na mão daquela pessoa e tá orando e buscando e jejuando pelaquela pessoa, muitas das vezes a gente perde essa vida. Muitas das vezes a gente perde essa vida. E não é isso que o Senhor te chamou aqui.
para você desistir. Não é muitas das vezes o Senhor não te chamou aqui para isso. O Senhor não te chamou para você ficar triste, para você ficar angustiado, para você ficar preocupado com conta que você tem que pagar amanhã. Deus é aquele que provê. Deus é aquele que abre porta aonde não existe. Ele abre porta e janela onde não há existência de porta e nem janela. Muitas das vezes a gente se perde por conta disso. Porque a gente acha que Deus, ele precisa de ajuda. Mas Deus é aquele que ele não precisa de ajuda. Ele não precisa da sua ajuda. Ele não precisa de um jeitinho seu. Porque muitas das vezes a gente se pega querendo ajudar o Senhor. Muitas das vezes a gente acha assim, eu vou fazer isso. Mas o que o Senhor quer de você não é ajuda. O Senhor quer intimidade. O Senhor quer que você fale para Ele, Senhor, você pode fazer da minha vida o que você quiser. Senhor, estou aqui, entrego a minha vida em suas mãos. Me usa, Pai, é isso que o Senhor quer de você. E às vezes o caminho que Deus quer para você, para mim, para sua vida, Paulo, a paz. O que Deus quer na sua vida, para mim, para sua vida, o que Ele quer verdadeiramente, aleluia, o que Deus quer é que você continue trilhando os caminhos dele. E o que Ele escolheu para mim, para você, a sua promessa, o que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Mas o caminho não é meu e nem seu, é do Senhor. Você pode olhar para você e falar assim, Senhor, como pode o Senhor me prometer isso? Senhor, como eu vou chegar até aí? Imagina, eu nunca vou chegar na onde o Senhor quer que eu chegue. Mas entenda, irmãos, o caminho é do Senhor, a promessa é do Senhor. O que Ele vai fazer, a estratégia que Ele vai fazer, só Ele sabe o caminho. E às vezes acontece algo na nossa vida, a gente passa por algo na nossa vida e a gente não sabe por que a gente está passando. A gente não sabe por que está doendo. A gente não sabe por que a gente está passando por tudo isso. E o Senhor diz, eu estou aqui, filho. É só me buscar. É só me buscar. Quanto mais a gente abre o coração para o Senhor, mais Ele está presente todos os dias na nossa vida. Igual a Ana Lúcia falou agora, Ele faz morada dentro do nosso coração. Aleluia! Viva esse presente que o Senhor te deu, que é o Espírito Santo. Viva na presença do Senhor. Se permita estar nessa presença. Mais dolorido que esteja, mais pesado que esteja tudo isso que você esteja passando. Marcos, a paz do Senhor. Eu queria ser feliz de novo, a paz. E muitas das vezes, a gente se encontra, Cida, a paz. JL, a paz do Senhor. A gente se encontra triste. Bruno, a paz. A gente se encontra triste, magoado, com as coisas do mundo. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece ao tempo todo. É que nos guia o tempo todo. Hilda, a paz do Senhor. É aquele que nos fortalece o tempo todo.
Só de você sentir a presença. Juraci, a paz. Só de você sentir a presença do Senhor. Não tem nada mais maravilhoso que isso. E eu quero assim pedir para todos os irmãos, né, quando tiver um tempo, que leia verdadeiramente esse Salmo 115 e coloque no seu coração. Que essa palavra venha enriquecer a vida de vocês. Que aqui fala que não existe outro Deus, só o Senhor. Que Ele é verdadeiro e único na nossa vida. E que toda a honra e toda a glória que seja para o Senhor. Amém? Eu vou orar por todos que me pediram oração. A Ana Lúcia, a Nina, a Rosana, o Henrique e a Cleide, amém? Independente do que você esteja passando, não esqueça o que Deus prometeu para você, a sua promessa. Não esqueça de nada o que esteja passando, independente do que você esteja passando. Mesmo você estando na luta, mantenha-se na fé. Mantenha-se firme. Não desista. Não desista do que Deus te prometeu, não desista dos seus sonhos, não desista da sua luta. JL, pode deixar. Eu vou orar pela sua irmã, tá bom? Opa! Peraí, JL. É que eu tô com um problema na película do meu celular. E aí os irmãos ficam mandando mensagem. E aí eu vejo a mensagem cortada. Desculpa, JL. JL, tá escrito assim, orar para minha irmã, para a porta de trabalho, certo? Vou deixar aqui seu nomezinho, tá? E muitas das vezes a gente se encontra perdido na presença do Senhor, desacreditado no que Deus prometeu, mas não perca a esperança. O Senhor a todo momento está te tocando. Todo momento que você sentir a presença do Espírito Santo. José, né? Pode deixar, José. Vou colocar o seu nome aqui, tá? José Luiz. Todo momento, Deus, ele tá te provando. Ele tá aí te tocando, ele tá falando, ó, filho, eu tô aqui. Não se desespera que eu tô aqui. Não temas, eu tô aqui. Não fique triste, não se entristece, eu tô aqui, eu tô te vendo. E muitas das vezes a gente fica assim, Senhor, é que tá doendo demais e a gente não aguenta. E às vezes a gente desacredita, mas o Senhor está dizendo, eu prometi, eu vou cumprir. E toda vez que você se achar assim, num beco sem saída, você lembra. Guarda no seu coração, irmão, o que Deus prometeu para Sara, que ela ia engravidar, no determinado tempo. E da mesma forma, Deus, ele, do jeito dele, ele tinha... Sara, ela tentou dar um jeitinho para auxiliar Deus. E não deu certo, né? Que foi que ela ofereceu a sua serva H para dormir com o seu esposo. Só que Deus, ele é tão misericordioso, tão maravilhoso na minha e na sua vida, que do mesmo jeito que ele abençoou a Sara, que deu filho no determinado tempo que ele prometeu para Sara, mesmo ela ter trilhado do jeito que ela quis trilhar, ter tentado dar uma ajudinha para o Senhor, ela foi abençoada. E da mesma forma, Deus, ele abençoou H. Foi da mesma maneira, Deus abençoou H
e abençoou Sara. E melhor ainda, o que foi de Sara, foi de Sara. Que foi o filho da promessa, foi o filho da Sara. E do mesmo jeito que Deus abençoou Agar, imagina, porque Agar, ela estava grávida naquele momento, do filho da promessa, né? Porque na cabeça de Sara era aquela criança. Andréa, paz do Senhor. Na cabeça de Sara era aquela criança naquele momento que Deus queria. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, independente do que aconteceu de Sara colocar a mão dela na onde ela não deveria ter colocado e só simplesmente ter acreditado na palavra do Senhor. Deus, ele teve misericórdia de Agar. Ele foi lá e abençoou Agar também com aquela criança. Então, o que foi de Sara, foi a promessa de Sara. E a promessa de Agar foi a promessa de Agar. Independente do que Deus prometeu para você essa noite, aleluia. Independente do que ele prometeu. Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. E não pensa assim, ai, mas fulano conseguiu, eu não consegui. Ciclano tá conseguindo, tá vencendo, e eu não tô conseguindo, Senhor. Mas o que o Senhor prometeu para fulano, para ciclano, ele vai fazer. Mas independente do que ele fez para ele não vai deixar de fazer para você. Independente do que o Senhor está fazendo na vida das pessoas, se ele prometeu na sua vida, aleluia, ele vai fazer. Tenha isso no seu coração. Independente do que esteja acontecendo. O que o Senhor prometeu para você, ele é fiel para cumprir. De várias maneiras, de várias formas. Porque ele é Deus, ele não precisa da sua ajuda, ele não precisa do seu auxílio. A hora que ele achar que ele tem que te abençoar, ele vai fazer da melhor forma. E às vezes, a gente se pega a todo tempo sendo testado. A todo tempo. A todo tempo o Senhor está falando com a gente. Mas se permita. Se permita sentir e ficar na presença do Senhor. Glorificar a Deus o tempo todo. Alice, a paz do Senhor. Se permita isso. Às vezes pode estar doendo, pode estar pesado o fardo. Mas o Senhor, ele vai te honrar e glorificar todos os dias. Porque a partir do momento que você acordou e abriu os olhos, agradeça ao Senhor. Por essa rica oportunidade de você estar fazendo diferente. De você estar buscando, de você estar na presença. De você buscar e fazer algo novo para o Senhor. Para você chegar em alguém e falar uma palavra, que às vezes a pessoa está ali precisando de você. Solange, a paz. Às vezes a pessoa está ali implorando por um bom dia. E às vezes a gente não se atenta. A gente não observa as coisas de Deus. E às vezes a gente deixa passar. Mas o Senhor, ele é misericordioso todo o tempo. Mesmo que você não faça para Deus, Deus, ele não vai deixar de fazer para você. Ele não vai deixar de te abençoar por conta disso. Mas se atente. Porque às vezes a gente está patinando na presença. A gente está adormecido na presença. E Deus, às vezes, ele deixa e nos permite acontecer algo na nossa vida para que, filho, você ainda não está preparado para receber essa bênção. E muitas das vezes Deus faz isso com a gente.
no momento certo, no tempo determinado por mim, você vai receber essa bênção. Então, crê no que Deus entregou. Crê no que Deus deu para você. Use o dom que o Senhor te deu. Porque o dom, ele foi dado por Deus, ele foi permitido por Deus. Mas ele foi para glorificar a Deus. Ele existe na sua vida, mas ele não é teu. Ele está presente na sua vida, esse dom, mas ele é para glorificar o Senhor. Então faça isso. Use o seu dom. Faça com o Senhor. Use, explore o que Deus te deu. Mesmo triste, mesmo amargurado, mesmo entristecido. Lenilda, a paz. Luna, a Bela, a paz do Senhor. Márcia, a paz do Senhor. E muitas das vezes a gente se pega entristecido na presença de Deus. A gente fica triste, a gente chora. Mas o que Deus quer fazer na sua vida é algo extraordinário. Não perca a esperança. Entenda, o que Deus te deu, muitos daria muita coisa para sentir. E muitos nem sabem que isso existe. Quantas vidas lá fora não sabem o que é a presença do Espírito Santo? Mas você sabe, se essa pessoa fosse tocada por Deus, se essa pessoa chamasse e clamasse ao Senhor, a vida dela se transformaria. Igual as obras do Senhor fez na sua vida. Amém? Eu vou orar por todos que pediram oração, tá bom? Estenda sua mão para cá. Soberano Deus, eterno e querido Pai, Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor. Eu venho essa noite pedir por cada irmão que entrou nessa live, Pai. O Senhor sabe o desejo de cada coração. O Senhor sabe a angústia que passa em cada um desses corações, Senhor. Entrega, Pai, a promessa que o Senhor prometeu, Senhor. Nós estamos aqui para honrar e glorificar o seu nome. Pai, não nos deixe. Nós somos falhos, pecadores, e muitas das vezes nós soltamos da sua mão, mas não solte da nossa, Senhor, e assim eu te peço. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, teu bordão e teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, glória a Deus, aleluia. E assim eu peço assim, né, que os irmãos, quando tiver um tempo, Érica, a paz do Senhor, Vivaldo, a paz. Quando os irmãos tiverem um tempo, pegue e lê um pouquinho o Salmo 115. Vê o que o Senhor quer falar no coração de cada um de vocês. Oséias, a paz. O que Deus tem falado grandemente. Amém? Eu espero que os irmãos continuem na presença do Senhor, glorificando a Deus. Que vocês tenham uma ótima noite e permitam sentir que Deus te deu. Andréia, você é de Aracaju, Sergipe, nossa, que alegria te receber aqui na live. Que vocês continuem assim, sentindo a presença de Deus na vida de vocês. Que vocês não deixem se perder por nada. E que não, mesmo
as circunstâncias, as adversidades que existem, que são várias. Tenha o que é mais precioso. Fala, hoje eu tenho, Senhor, o que muitos não têm, que é sentir a sua presença, ser tocado pelo Espírito Santo. E eu sei que isso é grandioso e misericordioso, porque muitos queriam ter e hoje não têm. Muitos que nem sabem que isso existe, nem faz ideia quanto é maravilhoso estar na sua presença. Então você que sente essa presença, que tem presente esse Espírito Santo a todo tempo na sua vida, se permita estar próximo de Deus, se permita chegar mais próximo de Deus. Ore e busque o Senhor a todo tempo. Mesmo nas adversidades, mesmo estando entristecido, não deixe de buscar Deus, amém? E que vocês continuem na presença do Senhor, continuar curtindo meus vídeos, minhas lives, que Deus honre e glórie sua vida sempre. Amanhã eu vou continuar entrando com os irmãos. Às vezes eu faço uma live à tarde, às vezes eu faço um pouquinho depois à noite. Eu não tenho um horário certo, porque meu dia é muito corrido. Eu trabalho fora e ainda tenho uma bebê, tenho mais 3 filhos para cuidar além dessa bebê, são 4 riquezas na minha vida. Então, assim, minha vida é muito corrida, muito agitada e ainda tenho que cuidar das coisas da igreja, mas foi uma promessa que eu prometi para Deus, Sônia, paz do Senhor, que eu ia estar gravando os vídeos. Então, assim, eu não tenho horário certo para entrar. Às vezes eu entro à noite e às vezes eu entro no finalzinho da tarde. E quem puder, assim, me curtir, provavelmente depois, quando eu estiver online, né? O TikTok, ele avisa que eu tô fazendo uma live. Mas normalmente eu faço entre 6 horas da tarde, mais ou menos. Entre 4 e 6, ou eu faço depois das 10, tá bom? Fiquem aí firme na presença do Senhor. Fiquem todos bem e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.